Fala pessoal, tudo bem com vocês? E na aula de Revit básico de hoje, nós vamos aprender como trabalhar com plataforma de construção. Como fazer para conseguir inserir uma plataforma de construção no nível correto e como fazer essa alteração aqui de calçada para que ela fique acompanhando a inclinação do caimento do terreno. Sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Bom galera, então vamos lá, vamos dar sequência aqui na nossa aula. Para você que não tem esse arquivo ou não sabe como fazer, você vai lá no meu canal e procura na sequência de vídeos lá a aula 11. Nessa aula eu ensino aí como chegar até aqui. Então vamos lá, vamos criar aí a nossa plataforma de construção. Como que eu faço isso? A gente está aqui no modo 3D, então eu venho aqui ó, na planta, pode ser na planta terra, tá? Eu acho que eu tenho esse corte aqui que a gente fez na outra aula. E eu não enxergo o terreno, até explico isso na aula anterior. O terreno a gente só vai conseguir enxergar por aqui. Eu vou desligar aqui a caixa de corte, porque eu vou precisar fazer um novo corte aqui. E aí a gente vai lá em vista, corte, e eu vou fazer um corte aqui, ó. Você não precisa fazer um corte toda vez que você quiser fazer uma plataforma de construção. Eu vou fazer mais para a gente entender mais fácil aqui que eu quero ilustrar para vocês. O que a gente tem aqui, obviamente, são os nossos níveis. Então, primeiro passo, você precisa saber qual é o antes de você começar a fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, se você sabe que o teu pavimento térreo vai, pessoal. Então, o que a gente faz? Você não precisa se preocupar com medida agora. Você só vai arrastar até a tua cota nível aqui, a do terreno, e vai colocar aonde seria aí o asfalto. Tá, eles não estão entendendo nada. Como que você sabe que o asfalto está aqui? Então, só recapitulando, ó. Aqui é o nosso terreno. Esse espaço aqui é o espaço que a gente deixou para a calçada e aqui está o asfalto. Então, quando a gente jogou os níveis lá, eu já simulei como se aqui fosse a altura do início do terreno. E isso aqui é a inclinação que tem a calçada. Muitas vezes você tem uma situação assim aí na sua rua ou no seu projeto, o cliente é assim o terreno dele. E aí você precisa seguir. Então a gente está partindo desse ponto. Se a gente tivesse mais uma diferença, se por exemplo, se aqui fosse baixo também esse ponto aqui, para você fazer essa alteração, lembrando, você clicou aqui, aparece editar limite, você clicou fora, aparece editar superfície. Então você clica em editar superfície, por exemplo, aqui tem uma diferença de 50 centímetros de caimento. Ou vamos dizer que aqui é o teu ponto zero, aqui você tem 1, esse canto aqui do terreno aqui, normalmente ele quando cai de um lado, o outro lado também segue. Então você teria um terreno mais ou menos assim, ó, bem acidentado. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas está estranho, porque aqui na frente, ó, eu deveria ter essa sequência. Correto, você deveria ter essa sequência. Então todos esses ajustes você faz ou no modo 3D ou na sua planta de terreno. Onde é o ideal? Onde você achar melhor, mas a planta de terreno você tem mais informação técnica porque você consegue inserir linha nela. No modo 3D é mais difícil fazer isso. Então, ó, eu selecionei essa marcação de ponto aqui de topografia, fiz uma seleção, fui em copiar, cliquei em cima dela e direcionei para o lado que eu quero. Não preciso ligar restringir, mas deixa essa opção múltipla aqui marcada. E aqui eu jogo uma a 3 metros, eu digitei a distância 3 no teclado e agora dei Enter. E aqui eu vou digitar 8 e dar Enter. O que a gente fez aqui, ó, no modo 3D, tá marcado, então a linha tá seguindo aqui, ó. Ah, entendi. Então quer dizer que se eu fizer isso aqui no modo 3D, olhando aqui na vista superior, eu também consigo fazer isso? Também. Eu repeti exatamente o mesmo processo, tá pessoal? Só que eu estou no modo 3D. Eu particularmente prefiro trabalhar aqui. Então tá aí, ó, tá montado. E aí você imagina que essa parte aqui do seu terreno, a lógica seria que isso aqui fosse um pouquinho mais alto também. Não os mesmos 5 metros que está ali. Na verdade, nessa proporção que a gente fez aqui, seria algo talvez assim. 15 aqui. E como o teu terreno cai para frente, ó, aqui estaria mais ou menos certo, um 0 também. Mas enfim, pessoal, isso aqui que eu estou fazendo é muito relativo, porque eu não sei qual que é o teu projeto. Eu vou colocar, por exemplo, 0 aqui, e aqui eu vou deixar um valor, de menos 25, e aqui eu vou colocar um valor de menos 1. Eu não sei qual que é o teu terreno, é muito difícil a gente tentar encaixar que essa aula aqui vai atender todo mundo. Fiz alguns ajustes nele. Vou colocar aqui já menos 5 e aqui menos 5. Pronto, eu vou deixar assim por hora. Porque é muito difícil, igual eu falei, muito difícil tentar fazer um terreno. Mas você já sabe, a alteração você faz aqui. E agora que você já ajustou o teu terreno, a gente vai voltar lá na nossa planta de terreno, onde a gente fez o nosso corte. E agora você sabe ó, que esse ponto que a gente está aqui, é onde a gente fez o corte, é o nosso ponto 0. Não sei. Como que eu sei? Edita a superfície de novo, seleciona a bolinha aqui. Ó. Seleciona não, dá um clique nela, né? Então a gente sabe que aqui é a nossa cota 0 e aqui é a nossa cota menos 25.
Concluo e vou lá no corte para ajustar o nosso nível. Outro detalhe, você levou o mouse aqui, ó, ele faz uma marcação. Tá vendo? Essa marcação está dizendo o que é a sua superfície. Então você clicou aqui, ele aparece grama, aqui ele aparece o terreno, que seria tudo, e aqui aparece outra marcação do asfalto. Então você sabe que o teu ponto zero vai estar aqui. Então essa cota aqui a gente vai precisar baixar ela e travá-la aqui, ó. Ou seja, digita 0 e o encontro dessa cota vai ser exatamente o teu ponto zero, ou seja, o teu terreno. Ah, entendi. Agora, vamos lá. Quanto eu quero levantar a minha casa? Qual vai ser o nível dela? E ela vai iniciar mais 1, 2? Depende, né? Depende muito do projeto arquitetônico, obviamente. Vamos colocar que ela vai iniciar a 1 metro de altura em relação ao nível 0. E aí, claro, aqui, o primeiro pavimento, você já vai colocar as cotas, vamos chamar de padrão aí, que seria 3,15. E vamos falar que a gente vai de repente fazer um sobrado. Você pode, ó, simplesmente clicar igual eu estou fazendo aqui e arrastar para cima, não tem problema. E clica de novo na linha e altera por aqui. Não precisa se preocupar com o nível aqui, que precisa fazer conta à toa. Clica e digita 3,15. Ah, tá, eu gosto de calcular aqui, não tem problema. Aqui também atende, ó. Você poderia... Então a gente está falando do quê? Terreno, nível térreo, o primeiro pavimento e aí que seria a cobertura. Agora, voltando aqui na nossa planta de terreno. Nossa, Thales, que aula chatinha, hein? A aula de terreno é assim mesmo. Presta bastante atenção para que a gente não deixe passar nada. Olha as nossas cotas níveis aqui, como que já se alteraram conforme a gente fez aquela alteração. Na aula anterior ela estava tudo retinho, bonitinho. Agora ela já está mais coerente com a realidade. Então, arquitetura, contorno. É como se você fosse uma bobcat, você vai lá agora rasgar o teu terreno onde você vai colocar. Nossa calçada está aqui, então seu carro vai entrar por aqui. Vamos dizer que a gente vai invadir, deixar 1,5 metro de recuo e vai jogar, vamos dizer que a casa vem até mais ou menos aqui assim, ó, uns 15 metros. E aqui a gente leva uns 8 metros, volta 10 e deixei 4 metros de recuo aqui. Então as medidas ficaram assim, ó, 8 metros aqui, 10 metros e 70, vamos deixar isso aqui com 3 metros de recuo frontal. Deixei aqui segurei a bolinha aqui, soltei, vou deixar 3 metros e 30 mesmo de entrada aqui de garagem. Talvez a gente aumente isso depois. Fiz a plataforma, o nível que ela foi construída foi lá no nível terreno. Tá certo isso? Tá certo isso. Você fez ela no terreno. Daqui para cima, nada do que você executar ou tudo que você construir ou alterar na sua topografia vai interferir aqui dentro. Ou seja, se você colocar um ponto aqui dentro, ó, e colocar a cota dele de 20, não cria mais terreno, não cria mais plataforma, não cria mais nada. Então, para que serve a plataforma? A plataforma, igual eu disse, é como se fosse uma máquina que entrou no seu terreno e limpou toda a parte de terra, e aí o que sobrou é o que você vai construir. Então, a partir daqui, você vai começar a fazer o teu projeto. Para a gente não ficar muito maçante, na próxima aula eu vou já colocar aqui no nosso nível térreo, eu já vou inserir uma calçada básica ou uma parede básica para a gente começar já a entender o que é essa arquitetura. Thales, agora não estou vendo nada, como que faz? Dentro aqui, ó, da tabela de propriedade no nível térreo, você tem aqui a opção aqui, ó, faixa de vista. Você vai editar e aqui você vai colocar ilimitada. Você vai conseguir enxergar a tua plataforma de construção. Aí, a partir daí, você consegue, por exemplo, aqui, ó, dar um WA e aí a sua parede está nascendo onde? No nível térreo e vai morrer no primeiro pavimento. Aí você escolhe aqui, por exemplo, parede de 20 e aí você poderia fazer isso aqui, ó, de maneira simples, só faz o contorno da casa. Fui lá no modo 3D para ver o que aconteceu. O seu nível está feito aqui agora, seguindo o pavimento térreo. Então ele está nascendo a 0, igual a gente tinha comentado, só que eu não tenho calçada, não tenho nada ainda. E se eu tivesse uma calçada, como seria? Arquitetura, piso. Vou lá no pavimento térreo para conseguir enxergar isso aqui melhor. Vou mudar o nível de detalhe e colocar baixo. Vou vir aqui em calçada. Vou criar uma calçada de 80 centímetros que eu vim aqui, ó. E digitei ponto 80. E aqui, clica aqui no canto. Eu posso apertar espaço aqui para poder jogar para dentro ou para fora. E fiz uma calçada toda em torno. Aqui eu vim em linha. Simplesmente cliquei aqui. E aqui. E aqui. Dei um SL, que é a mesma coisa que vir aqui. E dou um trim, que é aqui, ó. TR. O atalho no teclado e concluo. Vou lá no modo 3D de novo e mudo aqui, vou criar aqui uma calçada aqui.
Pessoal, não tô ensinando como criar piso, como fazer nada disso, porque isso já tem vídeos anteriores para o vídeo não ficar muito longo. Então tá aqui, tá feito, só que você fala assim, tá, mas daí ficou estranho porque o meu terreno tá complicado, eu não queria fazer uma calçada aqui no entorno, ela tá invadindo ali, como que eu ajusto isso? Aí, galera, claro que isso é a sua calçada, não faz sentido você ter ela no entorno da sua construção. Então, onde você poderia ter a sua calçada? Onde ela poderia se limitar? Aqui, ó, ela poderia já encerrar, fazer, por exemplo, só na entrada aqui da casa, dar um align, ó, clica aqui nessa face aqui, e aqui do outro align, clico aqui e aqui. E aqui e aqui, pronto. Apago aqui, vamos ver se ficou tudo certinho, pronto. Como que eu faço? Eu tenho mais um muro de arrimo, aí você altera a tua plataforma de construção. Você edita ela e aumenta ela na largura, ela vai sempre criar lá, ó, como se fosse um outro muro de arrimo. Só que, claro, para arquitetura, para quantitativo, você precisaria criar outra parede lá dentro do nível terreno, para você fazer tipo isso aqui, ó. Joga uma parede para lá, pronto. E aqui ela vai nascer lá no nível terreno. E aí você vai fazer aquela edição, que a gente pode fazer até com edição em loco. Só para ilustrar aqui, tá, pessoal? Isso aí tem que ser mais técnico, viu? Não é uma aula sobre muro de arrimo. Pronto, ó. Deveria ser algo perto disso, para você ter a calçada em todo o entorno. Mas não é o caso nosso aqui, não é a aula para exemplificar isso. Mas já ficou aí a dica. E aqui, como que eu faria esse ajuste da calçada, que ela não está encontrando aqui, ó, e eu também não tenho a calçada aqui da rua. Não vai caber tudo nessa videoaula, mas eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Cliquei aqui na superfície topográfica, editei superfície. Dentro aqui, ó, da nossa planta de terreno, ou poderia até ser na nossa planta de térreo, colocar ponto, e aí eu marco aqui, ó, eu tenho 0, que é essa cota aqui inicial. Eu poderia vir aqui, todas essas cotas que eu coloquei, ó, eu segui como base essa cota 0 aqui. Mas aqui você coloca 1, que é a altura do nosso pavimento térreo. E aqui você coloca, de repente, 90, né? Esses daqui vão colocar aqui 90. Pronto, você fez o ajuste. Pronto, você fez o ajuste do seu terreno já. E para qualquer cota que você for inserir, é assim que você vai fazer. Você vai aumentando essas cotas aqui, vai colocando a informação que você precisa e ele vai levantando o terreno até onde você quer. E ele também pode fazer isso ao contrário. Você também poderia baixar o terreno aqui nesse ponto alto. Mas aí é um cálculo que você precisa fazer, o que compensa mais. E para quem viu minha aula de calçada já que eu falo sobre isso, como é que eu faço essa rampa aqui, ó, como que eu faço esse detalhe dessa rampa, no pavimento superior aqui no modo 3D mesmo, eu venho aqui selecionando o piso, ó, adicionar linha divisória. Clico aqui e clico aqui. Fiz essas duas marcações. Aí clico no piso, seguro o Shift e o Scroll do mouse, onde eu consigo orbitar. Solto o Shift, aperto aqui modificar subelementos, seleciono aqui essa calçada, por exemplo, e posso vir aqui no mouse mesmo, ou, né, aqui eu faço a mesma coisa. Menos 1, foi muito, menos 50, menos 65. Um pouquinho, vou colocar aqui menos 15. Tá aí. Agora, claro, a gente teria que fazer a próxima calçada. Isso na próxima aula a gente consegue avançar um pouco mais nisso. Bom, pessoal, então tá aí para quem queria aprender como trabalhar com plataforma de construção. Só uma dica, lembrando que é com plataforma de construção que a gente vai precisar para conseguir extrair a movimentação de terra, ou seja, o famoso bota fora que a gente fala. Então, por exemplo, se essa plataforma de construção tivesse com nível mais alto, ou seja, você teria que aterrar. No caso aqui ela está a 0, então você vai precisar tirar a terra do teu terreno. Então você vai conseguir extrair esse quantitativo utilizando sempre a plataforma de construção. A sub-região, lembrando que uma vez que você faz ela, você já tem uma área aqui, ó, a área projetada e a área da superfície. A área da superfície é diferente porque... Então aqui na calçada você também tem isso, ele também te dá área, te dá volume. E aqui você faz essas alterações. Quando você for inserir aí a calçada do passeio, você consegue também fazer essas alterações aqui dentro dos subelementos. Pessoal, é isso então. Já deixa aí seu like se você gostou do vídeo, claro, já se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta aí embaixo o que você achou, manda para aquele seu amigo que está com dúvida como fazer plataforma de construção dentro do Revit. Até a próxima aula. Obrigado. Tchau.